Convidei com estrela, conosco. Jesus Cristo, ser louvado. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando me puserem as mãos sobre os doentes, eles estarão curados. Para a salvação. Estamos já dissemos hoje, aqui na cidade de São Paulo, na Diocese de São Paulo, se celebra a liturgia da Convenção de São Paulo. Esse grande apóstolo que nós ouvimos praticamente o ano todo as suas cartas, as epístolas escritas por Paulo para as comunidades cristãs. A vida de Paulo foi uma vida extremamente conflitiva, extremamente desafiadora. Às vezes nós podemos olhar para a figura de Paulo e achar que era uma pessoa que vivia muito tranquilo e tem uma grande audiência escrevendo muita coisa. O Paulo passou por muitos desafios e por muitas dificuldades. E aproveitou esse seu encontro misterioso com Jesus, que foi transformador da sua maneira de ver, da sua maneira de perceber a realidade e de enfrentá-la. Aprender, principalmente, é muito importante para a nossa fé. O amor de Deus é para todos. Não adianta, o amor de Deus não há privilegiados nem vítimas. O amor de Deus é para todos. E é graça, é gratuidade. Ninguém compra o amor de Deus. Porque o amor de Deus não está à venda. O amor de Deus é graça, é gratuidade para todos. E para nós é difícil entender isso, porque nós gostaríamos de dizer para Deus: ama só esses aqui que eu gosto. Quem eu não gosto, ou quem eu antipatia, ou não aprecio, esses aqui clima do teu amor. Deus ama a todos. E nos ama porque somos seus filhos e suas filhas, e para que amemos também. O amor de Deus por nós não é um privilégio, não é para nos privilegiar, mas para nos tornar fonte de amor também. E numa sociedade marcada por tantas divisões, por tanta pluralidade e por tanto radicalismo, é difícil pensar como amar, o que é amar,
O amor não é conflitivo. Amar numa sociedade tão desigual gera conflito, porque amar os pobres, defender os fracos, estar ao lado dos abandonados, é inaceitável essa lógica. Essa lógica é uma lógica que privilegia, que apoia em méritos. Deus não olha para os nossos méritos, mas para as nossas necessidades. Nos ama não porque nós merecemos, mas porque precisamos e necessitamos do seu amor. O amor de Deus por nós não é prêmio, nem vantagem. É terapia que humaniza, que transforma, que nos faz caminhar. Essa leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, 2 vezes é dito de maneira imperativa: levanta-te. Isto é, não fiquemos parados, estáticos, diante do ódio, diante da maldade, diante da injustiça. E às vezes são pequenos gestos que geram e que causam tanto ódio. Tanta gente diz também, cada vez vai ser mais difícil de manhã entregar o pão para os moradores de rua. E irrita muito quem está nos apartamentos, nos prédios, e quem está no trânsito. E a gente ouviu agora uma questão do bem, uma pessoa que pediu uma frase bíblica, inclusive de Paulo, e que tira do contexto, e nós temos repetido muito isso. O texto fora do contexto vira pretexto. E aí você faz o que você quer. E esse é o bíblico. Vereador, deputado, dizendo: quem não trabalha não deve comer. Por isso, não tem comida para os moradores de rua, porque, como eles não trabalham, eles não devem comer. É usar uma frase de Paulo de maneira perversa, de maneira cruel, de amorofobia, de ódio. Paulo está dizendo isso na carta aos Tessalonicenses, contextualizado de que eles esperavam o fim dos tempos. Eles esperavam, e Paulo fala também no texto que nós lemos hoje, naquela época, eles esperavam que Jesus ia voltar logo. E alguns disseram: você vai voltar logo, para mim não vamos se usar. Não vou fazer nada. Por isso que Paulo vai dizer: quem não trabalhar, não deve comer. Isso não tinha o capitalismo criado na cabeça do Paulo. Ele não pensava como os empresários e como muitos políticos hoje pensam, que privar as pessoas dos seus direitos fundamentais é saudável, é bíblico. É usar a religião para fazer maldade e privar as pessoas daquilo que é fundamental, como a saúde. A pessoa se alimenta não só porque todo mundo se tem que comer todo dia e tem que fazer regime e não comer muito uma coisa ou comer outra. Pensar em usar esse maneira para quem não tem o que comer, para quem é privado, inclusive, das possibilidades de acessar a um trabalho. Muitas vezes, dentro desse sistema do trabalho de algumas pessoas, e agora vejo uma médica, ela está aqui ainda, a doutora Ana, que trabalha do Rio de Janeiro, e ela desfilando, e durante o carnaval, ela fica no posto de saúde atendendo as pessoas.
12 horas atendendo as pessoas que estão exauridas, principalmente da limpeza pública. Desidratados, exauridos. O trabalho não é castigo. Isso nos ensinou o Papa João Paulo II, na sua encíclica da Ordem Excelsa, e quando ele retoma o ensinamento de Leão XIII na Regra Novara, o trabalho não é castigo. Não podemos ter o trabalho como um castigo. E o Papa João Paulo II propõe o trabalho como realização humana das possibilidades. Porque os índices oficiais dizem que o desemprego é aumentou, a pesquisa do emprego e do desemprego é feita a uma. E é feita muitas vezes com critérios que o corte na faixa da população da pesquisa feita e não tem divulgação. De quanto tempo a pessoa está desempregada. Alguns que estão na rua estão desempregados há tanto tempo que já não conseguem mais entender a estrutura do trabalho. E é fácil nós dizermos, vai trabalhar, seus trabalhadores. Fica alimentando esse bando de gente que não tem o que fazer. E com o advento da inteligência artificial, cada vez mais temos pessoas desocupadas. Inclusive, o ministro da Saúde está acompanhando e tem gente que está fazendo consulta médica pela inteligência artificial. E as isso precisaria ser normalizado. Então, vejo pessoas que pegam os exames médicos, ao invés de levar para o médico, mandam para a inteligência artificial. E a inteligência artificial que responde, daqui a pouco, já tem a medicina à distância, nós vamos ter, daqui a um tempo, a medicina na inteligência artificial. Então, o mundo que nós estamos vivendo é isso que diz o Evangelho hoje. A gente gosta de tornar o Evangelho de hoje tudo menos o que ele é. Quando começa já dizendo, Jesus se manifestou aos 11, quando eram 12. Por que falaram só 11? Porque eu traí. Então começa aí o conflito. E diz, ide por todo mundo, pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a boa notícia. Nós não podemos confundir o Evangelho com anunciar uma religião. Anunciar o Evangelho é vida para todos e a boa notícia para todos. E a partir dos mais pobres. Por isso, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: Deus escolheu o que é pobre, o fraco, para confundir o que é forte. Mas nós não permitamos isso. Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Essa é a escolha de Deus. Deus nunca escolhe a força. Deus nunca vai patrocinar o ICE, uma polícia para buscar imigrantes. Nunca. Deus nunca vai mandar punir ninguém. A insistência de Deus é o amor. É o caminho mais difícil. O amor é o caminho mais difícil. E esse é o caminho que Deus escolhe. Deus não escolhe facilidades. E nos impede a termos coragem, como diz aqui. For batizado e será salvo. Salvo de quê? Salvo do egoísmo, salvo do individualismo, salvo de estarmos fechados em nós mesmos.
Acreditar que ser batizado é morrer para viver. É assentar o caminho da cruz. É seguir o caminho de Jesus. O caminho difícil, desafiador, mas o único caminho que nos livra de toda forma de violência, de maldade, de injustiça, de tudo aquilo que fabrica aquilo que destrói a vida. Por isso que quem não querer e não seguir será condenado a isolamento, a solidão, a alegria de fazer o mal, a alegria de se vingar. Isso não me traz alegria nenhuma. Isso tudo é falso. E é a mentira do demônio. O demônio é aquele que divide. É aquele que não aceita reconhecer que o outro não tem sido igual a mim. E cada um tem a sua originalidade. Muitas pessoas repetem que são adultos, recentemente analisado, mas não levam a sério o que ele disse. Ninguém é fotocópia. Ninguém é fotocópia. E ninguém tem que ser só do jeito que eu gosto, só do jeito que eu quero. Aceitar o outro é não tomar o veneno mortal do egoísmo, do egocentrismo, de querer ser o centro do mundo. Esse veneno que nos injeta diariamente e nós nos deixamos envenenar. Eu gosto de lembrar daquele escritor, filósofo, que diz: se tiverem veneno, não tomem. Aí eu perguntei para ele: como eu vou saber se o meu é veneno ou não? Mas nós somos injetado em nós veneno todo dia. Veneno do ódio, veneno da discriminação, veneno do preconceito, a maldade que está historicamente mostrada na desigualdade que nós vivemos e que nós analisamos. E diz aqui uma parte final belíssima. Uma das grandes sensibilidades que Jesus tinha com os sonhos. E a gente luta muito de ser o ministro da saúde, não da doença. E que a gente precisa ter resposta de saúde, não de doença. Tem que cuidar dos doentes. Mas nós temos que fabricar, construir, edificar uma sociedade que não é uma doença. Isso é impor as mãos. A mão quando é imposta nunca é fechada. Sempre aberta. Ninguém põe a mão fechada. Sempre se põe a mão aberta. E isso é muito claro para nós. Uma sociedade de mão aberta. De mãos abertas. Não fechadas. Nós dizemos, quando há muito egoísmo, a gente diz: e aquela pessoa de mão fechada. Impor as mãos para curar os doentes da fome, da ansiedade, os doentes de sofrimento mental, os doentes de tanta doença fabricada, até quando a gente diz as pessoas que são dependentes químicas, a nossa sociedade é dependente química. Se a gente perguntar só que quando a gente toma ansiolítico ou toma remédio para dormir, é droga ruim. Mas nós discriminamos os que usam a droga ilícita e queremos libertá-los do vício. E não percebemos que nós estamos viciados no egoísmo,
da indiferença, do ódio, da violência. Celebrar a noite, irmão, é celebrar essa força de ter coragem de enfrentar. Não é fazer isso. É difícil. E nós vamos saber, como Paulo, que diz, na ousadia, o Paulo foi apedrejado, o Paulo foi linchado, o Paulo foi preso, o Paulo foi destinado, o Paulo foi decapitado. O amor, muitas vezes, e o amor, especialmente numa sociedade desigual, aos mais pobres, é santificado, é castigado. Por isso, a cruz de Jesus é a nossa cruz. Não tem feito, meus irmãos. Vamos segurar. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.